Eu vou ficar aqui porque o seu coral aqui dá uma sensação de estar solitário lá na frente, né? Então eu vou ficar aqui mais próximo, né? Então, irmãos, depois desse momento simples, né? Você percebeu? Não teve jogo de luz, não teve... Simples. Jesus, a mensagem de Jesus, ela é simples, né? O nascimento de Jesus foi simples. A salvação é magnífica e grandiosa, né? Mas você conseguiu entender as mensagens que foram cantadas? Que o Natal seja isso, né? Seja a mensagem grandiosa de Deus que pode transformar o nosso destino na Terra. Muitos anos eu entendi um Natal nesse decorrer de vida que eu tenho, né? 50 e poucos, né? 30 e poucos. Eu tenho todos os anos. Eu tenho 30, eu tenho 40, eu tenho 45. Eu não tenho 60 ainda, né? Mas os outros todos eu tenho, ó. E eu entendi o Natal com vários momentos da vida. Eu entendi como era o Natal, né? Na minha infância, eu achava que o Natal era o momento que a gente tinha que ganhar um presente. A gente tinha que ganhar um presente, né? Então aquilo... Eu tenho certeza que muitos aqui, quando lembra da infância e olha para o Natal, sente um pesar. Sente assim um aperto, né? Porque a expectativa era ganhar um presente. E meu padrinho, né, levava presente em todo ano. Mas a gente era da roça, rapaz. A gente escondia, né? Quando fazia o barulho daquele Corcelzinho 2 que ele tinha, né? A gente chegava lá em casa, a gente sumia no mato, né? Valmir? Verdade ou mentira? O Valmir tá lá para confirmar, né? A gente escondia. Coisa triste, né? Mas ansioso que ele fosse embora, para a gente brincar com o presente que ele levava, né? Então a imagem nossa do Natal era isso. E a gente cresceu, né? Muito novo ainda, a gente perdeu a mãe e a gente perdeu esse vínculo, né? Um pouco desse vínculo assim de... A gente começou a comemorar na casa dos outros, né? Então a gente passou a perceber que o Natal, a gente achava que o Natal, a gente mudou a ótica do Natal, a gente achava que o Natal era um momento de beber, ficar bêbado e, né? Essa era a ótica do Natal, né? Esse período eu conheci o Vinícius, né? Esse período aí a gente conheceu o Vinícius, que é irmão do Adriano, né? Até hoje a gente até contratou a filha dele para ajudar no cântico aqui. Não foi, Vinícius? Pagaram? Pagaram, né? Aí, contratou. Né? Então tá bom. A gente contratamos a menina, a filha dele cantou aqui, é filha do Vinícius, sobrinho do Adriano, aquela moreninha que estava cantando aqui. Aí a gente começou a ver o Natal como se fosse algo assim, sabe? A gente tinha que aproveitar, esbanjar, beber, cair, né? Era assim, essa era a visão nossa. E com o passar do tempo, a gente foi, certa idade, a gente foi trabalhar lá na Casa do Dade. E a gente conheceu o Evangelho. E a gente creu em Jesus, né? Só que a gente mudou a forma de ver o Natal. A gente começou a ver o Natal, né? Influenciado por muitas pessoas, influenciado por muitos comentários. A gente começou a entender o Natal, que o Natal era... Jesus nasceu, mas não nesse dia. Então a gente começou a criar aquelas coisas, né? Que a árvore de Natal é isso, que as luzes é isso, né? E eu vivei muito tempo desse período, né, com essa mentalidade. Agora, uns tempos para cá, eu comecei a ver o Natal uma oportunidade de pregar o Evangelho. Se tem pessoas que gostam de árvore enfeitada, feita árvore, né? Não, isso. Se gosta de luz na parede, né? Lá em casa a gente nunca teve luz piscando, mas na casa do Guilherme já tem, já evoluiu, né? Já evoluiu, né? Tô quase herdando nele por causa daquela luz. Mas eu estou abrindo exceção, né? Então a gente comecei a perceber hoje, é uma visão que nós temos que ter hoje, e que a gente tem que aproveitar essa data, irmãos, para esclarecer o verdadeiro Natal, para tentar transmitir a verdadeira mensagem do Natal, que não é só o presente que ganhamos,
não é o presente que damos, não é simplesmente isso. O Natal é o princípio, eu costumo dizer que é o início do caminho da cruz. Jesus, ele nasce. Ele nasce. Se foi 25 de dezembro, se foi dia 1º de janeiro, 6 de janeiro, não tem problema. O importante é saber que ele nasceu. E todos concordam com isso. Ele nasceu, cresceu e morreu. Qual o motivo disso? O que levou Cristo à cruz? O que trouxe Cristo nesse mundo? Né? Quando João vai falar no seu capítulo 1, diz assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E habitou entre nós, né? Que coisa fantástica! O Verbo se fez carne. Evangelho de João. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Como a gente entende isso? O Natal é o início desse movimento grandioso que nos traz uma mensagem de esperança, nos traz uma mensagem de fortalecimento e certeza que nesse mundo nós vamos perder a batalha. Tá? Nós vamos perder a batalha, mas nós iremos estar na glória do Senhor, porque Ele morreu na cruz por nós. O Natal não foi para que eu pudesse vencer todas as minhas batalhas. Eu vou vencer algumas. Você vai vencer algumas batalhas, mas vai chegar um dia que você vai perder. Não tem jeito. Mas o Natal é para que nós tenhamos uma vida eterna na presença dele. O Natal é um princípio de cumprimento dessa promessa. Então ele vai dizer, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. O próximo versículo. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E houve um homem, né, já vai falar a história de João Batista. Não sei se entenderam a grandiosidade do Natal, nasceu cumprimento na cruz do Calvário. Cumprimento na cruz do Calvário. Eu queria ler com a igreja Lucas capítulo 2, versículo 25. Lucas capítulo 2, versículo 25, fala de Simeão. Simeão, fascinante Simeão. Ele queria comentar alguma coisa sobre Simeão, né? Simeão, capítulo 2 de Lucas, a partir do versículo 25, ele vai dizer assim: E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que requeria o costume da lei. Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, e que preparaste à vista de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Até aí. Então, interessante, irmãos, que uma promessa grandiosa está lá em Gênesis, quando a sentença para Eva e para a serpente: da tua descendência nascerá um que esmagará a cabeça da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar. Um dia vai nascer. A revelação de Deus em relação ao Senhor Jesus Cristo, ela foi progressiva,
foi progressiva. Então, naquela sentença que Deus dá, ele vai expressar, vai nascer um dia, vai nascer de mulher, um vai nascer. Ele vai esvagar a cabeça da serpente, mas ela lhe ferirá o calcanhar. Então ali nós percebemos que da semente da mulher nasceria. Da semente da mulher. Isaías, ele vai dizer, ele vai dar uma revelação mais próxima. Ele vai dizer assim, e a virgem conceberá e dará à luz um filho. Isaías já traz uma palavra mais próxima da coisa. E para isso, Deus vai estabelecer todo um plano, toda a história, vai trabalhar na sequência da história para o cumprimento, para chegar na plenitude do tempo. É aquilo que Ismael leu. Plenitude do tempo. Então Deus separa um povo, separa um homem e faz desse homem uma grande nação. E fala que esse homem, Abraão, que ele seria bênção, né, para todas as nações. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E ele separa um homem e ele peleja com esse homem, ele protege, ele cuida, ele tem paciência, e desse homem ele faz uma nação, e essa nação percorre, a nação de Israel, vai para o Egito, e ela sai do Egito, ela vai pelo deserto, 40 anos, e o Senhor na indignação, e eles percorrem 40 anos, e o Senhor com todos os cuidados para que se cumprisse a promessa do nascimento do Messias, e a promessa do Messias sempre anunciada entre o povo de Israel, falada, ensinada, né? E a revelação vem andando, vem caminhando, e ela chega lá na Miqueias vai trazer o local onde ele viria de nascer. Ele vai nascer em Belém, já estabelece a cidade, né? Estabeleceu o povo lá atrás, agora estabelece a cidade, né? E a história vai acontecendo para chegar na plenitude do tempo, para acontecer o Natal. E chega aqui, chega nesse momento aqui, Simeão vai expressar a primeira vez, vai reconhecer a salvação do Senhor naquela criança indefesa. Salvação do Senhor. Simeão significa aquele que ouve. Simeão significa aquele que ouve, né? Então Simeão, ele vai dizer assim, deixa eu voltar no versículo aqui. Então ele vai falar assim no versículo que a gente leu, 25, acompanha com a gente aí. E aconteceu que e havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Simeão, aquele que ouve. E este homem era justo e piedoso. Característica de Simeão, justo e piedoso. Né? Um homem justo. Tem uma palavra, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu costumo dizer que a pessoa que busca o reino de Deus, busca só o Senhor e vive uma vida justa, as coisas vão ser acrescentadas por consequência. Não é por imposição de Deus, é por consequência. Né? Porque se a pessoa busca o reino de Deus e vive uma vida justa, né? Um funcionário justo, ele vai ser requisitado. Um patrão justo vai ter pessoas fazendo fila para trabalhar para ele. Um aluno justo, ele vai tirar boas notas. É resultado, irmãos, é consequência de atitude. Então, Simeão, ele era justo. Justo é aquele que não faz acepção de pessoas. Ele olha para todos com justiça. E ele também era piedoso. Piedoso, né? Piedade. O que é piedade? A piedade é o antônimo de impiedade. É o contrário de impiedade.
piedade, né? É o contrário. Eu tenho uns irmãos aí, eu falei um versículo sobre piedade, né? Aí tem gente que está desanimada para fazer exercício, até achou legal, né? Né, tia? Porque Paulo, exortando Timóteo, né? Ele fala sobre essa questão da piedade, né? Mas eu queria... abre lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Olha só que interessante. Gente, eu estou aqui, tia, não é para vocês desanimarem para fazer exercício, não, tia. Você vai para academia. A Patrícia lá tá... Como é que é o nome da academia? Propaganda aqui, a MR. Procura com a MR fazer exercício, gente. A MR tá lá, né? Olha só, porque o exercício corporal para pouco aproveita. É pouco aproveita, gente. Não estou dizendo que é inútil, que é desnecessário. Nessa área, pouco aproveita. Por que pouco aproveita? É porque dura pouco tempo, dura 60, 80, 100 anos que dura. É o máximo que vai durar o exercício corporal. Você pode fazer exercício, academia, dieta, se você quiser. Você vai ter, né, não vai passar de 100 anos facilmente. Pode passar, né? Alguns passam, mas nem todos. Então, pouco proveito nesse sentido. Por que Paulo está falando isso numa época tão antiga, né? Tão lá atrás, o povo já preocupava, porque é necessário o exercício físico. Ele faz parte da nossa vida, o exercício ele faz parte. O trabalho, o andar, o caminhar, isso aí, o corpo ele precisa desses movimentos para ele se fortalecer. Mas ele fala ali, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Olha só que interessante. A piedade já não é para durar 30, 40, 50, 100 anos. A piedade é para aqui e para a eternidade. O que é impiedade? Impiedade é viver conforme os princípios divinos, demonstrando amor, respeito e obediência a Deus e ao próximo. Isso aí tem proveito aqui e vai para a eternidade. Você está entendendo? Como quando eu coloco quando eu falo essa questão aqui, eu não estou desmerecendo o exercício físico, mas Paulo está querendo valorizar o aprendizado de Deus, para que a gente possa viver de uma forma pia, para que a gente possa transmitir a mensagem do Senhor, não só com palavras, mas com atitude e com comportamento, né? Para que as pessoas possam entender o plano de salvação de Deus e possam sentir o desejo de servir o mesmo Deus que você serve. Não é? Porque as nossas atitudes, ações e palavras vai determinar naquilo que nós cremos. Nem que eu creio na salvação do Senhor, como eu tenho vivido essa questão, como eu tenho transmitido isso, né? Então a piedade, ela tem essa abrangência, né? A piedade, ela abrange todas as ações e atitudes em relação a Deus e às pessoas. As nossas atitudes em relação a Deus e ao próximo. Se a gente estiver debaixo da piedade do Senhor, a gente vai ter atitudes melhores e ações melhores, né? Então, esse homem, ele era justo e piedoso e esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. E foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Simeão, irmãos, tinha visto muitas crianças entrar naquele templo. Era comum isso. Até os 8 anos de idade, todo menino era levado no templo. Todo menino era levado no templo. Aquilo era um movimento de entra criança e sai criança e chora criança e vem criança, que é muita criança que tinha. Que o pessoal procriava com vontade. Não tinha negócio de um filho só. Né? Então é muita criança. Não, Miguel, Guilherme? O pessoal anima aí. Né? Aí uma pessoa falou assim, mas na Cidade Nova tem tanta criança. Eu falei, mas só o doutor Marco tem 5 netos.
Então, eu não tenho nenhum. Eu não tenho nenhum, né? Se eu tivesse 5 netos, nós estávamos com mais criança aqui. Não é mesmo? Então, era comum aquelas crianças entrar naquele tempo. Mas naquele dia, irmãos, foi um dia especial. Foi um dia especial. Né? Então, ele pelo Espírito do Senhor, e pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, e ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Gente, a expectativa e esperança dele era ver a salvação do Senhor. Expectativa e esperança dele era ver a salvação do Senhor. E a nossa esperança está em quê? Que nós temos depositado a nossa esperança? Que o próximo prefeito... São esperanças válidas. São esperanças válidas. Esperar que o próximo prefeito tenha um bom governo. Esperar que o presidente também faça um bom governo. São esperança válida. Esperança de que nós vamos fazer aquele tratamento e vai surtir o efeito. São esperanças válidas. Esperança de fazer uma dieta e aquilo surtir o efeito que nós esperamos. São esperanças válidas. Mas são esperanças, irmãos, que vão passar, vai ficar por aqui. Né? Mas a esperança dele estava em ver a salvação do Senhor. Então nós que já somos salvos pelo Senhor, que a gente possa viver uma vida aqui tranquila, porque nós já temos a salvação do Senhor. Né? Nós já vimos o Senhor com os olhos da fé, nós já entendemos, já cremos no Senhor. Então a gente pode viver uma vida aqui mais leve. Saber que a gente nunca vai ser bom o bastante. Né? Santidade não é o lugar que eu chego, mas é um lugar é algo que eu persigo. Santificação não é o lugar que eu vou chegar, mas é o alvo que eu persigo. Né? Então nós que já somos salvos pelo Senhor, que a gente possa viver uma vida pia, santa, justa. Que a gente possa exercer isso em nós. Que a gente possa viver de uma forma a transmitir a mensagem do Senhor com atitudes, irmãos, com palavras. Quando eu falo isso aqui, irmãos, eu estou me autodesafiando. Porque cada um de nós temos nossos desafios diários de comportamento, atitude e ações. Cada um de nós aqui temos. Eu não estou aqui para apontar o caminho que você deve seguir, mas estou dizendo aqui que o caminho da cruz, o caminho que nos conduz ao céu, ele é estreito, mas vale a pena percorrer esse caminho. Vale a pena percorrer esse caminho, porque vai passar. Vai passar. Né? Então que a gente possa... Nesse momento que as pessoas estão sensibilizadas pelo fato do nascimento de Jesus, a gente possa entender que ele cresceu e ele morreu na cruz com a finalidade única, uma finalidade única de nos dar vida eterna, para nos dar a salvação do Senhor, né? Para que a gente possa viver aqui e ter essa mesma expressão do Senhor, porque a nossa vida vai passar, a gente vai despedir. A gente vai despedir dessa vida, né? E ele tem plena convicção, ele usa essa expressão, né? Agora, Senhor, olha como é que ele diz a expressão que ele vai falar, ó. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. A missão primordial dessa igreja aqui, irmãos, é mostrar a salvação do Senhor.
Por causa disso a gente canta, por causa disso a gente reúne, por causa disso a gente faz movimento, por causa disso a gente junta as crianças, né? As crianças juntadas lá, sábado à tarde. Não é para arrecadar dinheiro, né? Porque as pessoas que vêm ali não têm nem condição de contribuir com nada. Mas a finalidade é transmitir a salvação do Senhor. Porque aquelas crianças vão crescer e elas vão despedir desse mundo. E despedir desse mundo, irmãos, sem ver a salvação do Senhor, aí é complicado. Tem uma palavra que eu gosto muito que diz: viver sem Cristo, você vive muito bem. Você vive muito bem, mas morrer sem Ele, aí é doloroso. É doloroso. Né? Então que esses dias de Natal, que as pessoas estão sensíveis ao nascimento do Senhor, nós possamos ter essa mesma convicção, né? A mesma convicção que teve Simeão. Agora, Senhor, despede em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Que a gente possa ver a salvação do Senhor, irmãos. Nós que já somos salvos pelo Senhor, possamos viver aqui de uma forma satisfeita, porque nós temos a salvação do Senhor. Tem uma frase que se dizia muito, eu gosto sempre de lembrar, né? O muito sem Deus não é nada, mas o pouco com Deus é muito. Antigamente se falava muito isso, né? Os mais velhos aqui já ouviram muito essa frase. Os mais novos, de repente, não ouviram isso. Nasceram num momento de prosperidade, né? Mas os mais velhos aqui já ouviram muito essa frase. Pouco com Deus é muito. Né? A minha mãe falava muito isso, né? Naquele momento de escassez, tá? E ela falava muito isso, muito sem Deus não é nada, e o pouco com Deus é muito, né? Então que esse muito que nos satisfaça, não seja o carro que nós almejamos, não seja a casa que desejamos, mas são desejos válidos, tá? Não estou aqui dizendo que você tem que andar de flagelado, não. São desejos válidos, o Senhor abençoa, pode ficar, Deus vai abençoar, as portas vão se abrir, mas que você tenha em mente, eu posso despedir desse mundo, porque meus olhos viram a tua salvação. A gente possa ter essa firme convicção. Esse ano de 2024 foi um ano de perda de pessoas, né? Pessoas perderam aqui, pessoas importantes nas suas famílias, né? Meu irmão, né? Então são perdas que pesou, né? Cada um que teve perda aqui de parentes, marido, filho, né? Sente o peso da partida, né? O peso da morte. Mas quando nós olhamos essa expressão de Simeão, ele poder dizer, né? Agora, Senhor, meus olhos viram a tua salvação. Agora o que vinha é lucro. É mesmo? Então que seja isso, irmãos. Que o Natal possa trazer para nós essa mensagem. E essa, para nós que já somos salvos, uma mensagem de alento, conforto e alegria. E para aqueles ainda que não entenderam o plano de salvação, que seja um momento de questionamento. A salvação, ela não está no poder do meu esclarecimento. A salvação não está no poder de uma igreja local. A salvação está no entendimento de Cristo morto na cruz. A salvação está aí. A salvação não está nos cânticos que cantamos aqui. A salvação não está no movimento que essa igreja faz. Essa igreja faz o movimento para que possa ser anunciado a salvação. Mas a salvação está. Então, que você que está aqui nessa noite possa pensar nisso. Por que o Natal? Por que o Natal? Qual a finalidade disso? Questione. E eu tenho certeza que o Senhor vai te trazer a mesma revelação que trouxe para Simeão. Você vai poder ver a salvação do Senhor e vai poder viver uma vida aqui mais leve. Saber que o fim virá, mas não vai ser um fim, vai ser o início de algo muito maior. Que o Senhor nos abençoe. Amém?